Gente, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Mudei de endereço, estou aqui no cenário novo. A pergunta de hoje é a seguinte: fugir ou enfrentar as coisas? Essa pergunta é engraçada. No Florimanu eu respondia sempre a seguinte pergunta: terminar ou continuar? Terminar ou insistir? Insistir ou desistir? Né? Esse dilema. Beleza, no campo amoroso isso é muito frequente, essa questão, né? Quando é que eu sei a hora de desistir? No resto da vida, tem uma pergunta que se coloca pra gente que é assim: como é que eu sei se eu devo me defender e não enfrentar essa encrenca, que parece uma encrenca enorme, um desafio enorme, e simplesmente me preservar, vamos dizer assim, ou se eu devo, assim, se isso não é me preservar, isso é ser covarde, é ser fraco, é ser ridículo, né? E eu devo enfrentar esse negócio porque o correto é ser corajoso e fazer as coisas assim e tal, o que tem que fazer, né? Bom, vamos falar sobre isso hoje, porque eu acho que tem coisas aí que a gente não vê, tem coisas aí que estão colocadas meio a priori na nossa cabeça, que a gente não se dá conta que tem algumas regrinhas, alguns enunciados dados pra gente, assim, do que deve ser a vida, que a gente não percebe. Vamos falar sobre isso hoje, que eu acho que pode ajudar uma galera aí. Vamos nessa. Então, me mudei, né? O último vídeo aconteceu lá, tô no cenário novo, tomara que dê certo essa luz aqui em volta, eu tô assim um pouco preocupado com... Enfim, tá tudo bem, tamo junto, né? Essa pergunta surgiu na live da autoescrita. Ela surge várias vezes eu ouço de queixas, atendimentos e coisas assim, essa ideia de que você é fraco demais e você deveria conseguir enfrentar. Eu deveria conseguir. Não é normal alguém da minha idade não conseguir fazer isso. Não é normal alguém da minha idade, adulto, ter medo disso, daquilo. Não é normal alguém da minha idade não conseguir dormir sozinho. Não é normal alguém da minha idade chorar por conta daquilo outro. Não é normal, não é maduro, não é assim. Eu tinha que ser mais corajoso, sabe? Eu escuto isso com muita frequência. E aí surgiu essa pergunta colocada nesses termos, assim, na live da autoescrita dessa última semana. Assim, estou vivendo um conflito entre a necessidade de fugir e a necessidade de enfrentar. Vou explicar uma coisa para trás para vocês rapidinho. A autoescrita é um processo de pesquisa sobre si mesmo que se estrutura a partir da neurociência afetiva, da psicanálise e da narrativa. A gente faz lives todos os sábados aqui no canal. Se você quiser conhecer a autoescrita, você vai lá, clica aqui, você vai ver a playlist, eu explico como é que funciona. Todo sábado eu faço uma live para tirar as dúvidas das práticas. São várias práticas para você entender como é que você funciona. A gente se baseia na autoescrita essencialmente na ideia dos 7 afetos fundamentais, né? Não só, mas uma base do serviço é essa. Os 7 afetos fundamentais que vêm da neurociência afetiva, de uma perspectiva específica da neurociência afetiva. Se você quiser entender o que são os 7 afetos fundamentais, vai ver esse vídeo aqui, está na descrição também. Senão o que eu vou falar vai parecer meio sem sentido. Vamos lá. Um dos 7 afetos fundamentais é a necessidade de fugir, que eu, Emanuel, traduzo pela necessidade de fugir ou se defender, né? Então tá, tem vários, né? Tem uma é a necessidade de fugir, quando você vê uma ameaça, quando você se depara com uma ameaça, você percebe, então, tem duas saídas essencialmente para essa ameaça, né? Dois caminhos que você pode enfrentar uma ameaça. Uma é fugir e se defender, que é o mesmo caminho, só que de jeitos diferentes, né? Que a gente chama de medo, em geral. Sentir medo, né? Sentir, enfim, medo em relação àquela coisa, ameaçado por aquilo, medo, tal, não sei o quê. A outra saída é brigar, né? A necessidade de brigar, né? Então você pode ver uma ameaça e brigar com ela. O que faz você ir por um caminho ou por outro é parte da nossa pesquisa. Por que pessoas reagem assim, pessoas que reagem assado? Essas são duas necessidades fundamentais. Fugir, né? A necessidade de fugir e se defender, e do outro lado a necessidade de brigar. Uma das necessidades afetivas fundamentais não é a necessidade de enfrentar. Não existe necessidade de enfrentar. O enfrentamento no sentido de eu tenho que conseguir ser corajoso, não ser covarde, ser maduro, né? Ser adulto, né? Isso tudo não é uma necessidade afetiva fundamental. Isso é uma construção do seu ideal de si mesmo, do que você acha que tem que ser, que você ouviu a vida inteira, quando criança, ou caramba e tal, que você tinha que conseguir fazer umas coisas que você não conseguia. E aí, o que acontece nessa situação é que além de você não conseguir fazer porque você está com medo de fazer, né, você se culpa por não conseguir fazer porque você devia conseguir fazer. Então essa é a questão fundamental desse vídeo. Quando você se depara com uma situação que te causa ansiedade, no sentido de medo, o vídeo da semana passada é sobre ansiedade, os vários tipos de ansiedade. Se você quiser ver aqui, vou tentar lembrar de botar aqui, mas é o último vídeo do canal. Ansiedade no sentido de medo, uma coisa que te deixa ameaçado.
a sua reação normal é falar, não vou botar o pé nessa água porque ela parece fria, entendeu? Não vou fazer isso e tal. Mas aí vem aquela voz, o quê? Você não consegue? Você vai fazer duvido que você faça isso? Você não sei o quê? Você tem que estar com medo, medroso, medinho e tal, pá. E você então tem que fazer isso. Para mim, eu sempre uso o exemplo do Martim, meu filho. É mais fácil de usar porque é meu filho, mais do que ficar falando de pessoas que eu atendo, né? Faz mais sentido, eu acho, talvez, às vezes. Que é o medo do escuro, né? O medo de dormir sozinho, né? E que várias vezes eu tentei forçar uma barra para ele conseguir enfrentar os medos dele e só dá ruim, né? Assim, não que eu não tenha que ajudar ele a enfrentar os medos dele, conseguir superar essas coisas, sim, mas quando eu digo para ele, às vezes que eu disse para ele que ele tinha que conseguir, e na raiva, um pai, eu fiz isso algumas vezes, como é que pode você, eu no meu projeto do que é o ideal de um filho, né? Da idade dele X ou Y, eu disse, você tem que, né? E você tem que não quer dizer nada, né? Ninguém tem que nada a princípio, né? Mas a gente introjetou essa ideia, botou para dentro essa ideia de que a gente tem que. A gente tem que conseguir fazer isso para que a gente esteja mais próximo do nosso ideal do eu. O que é o ideal do eu? Mais um vídeo para você assistir se você quiser. Porque ideal do eu, essencialmente, é quem você teria que ser para ser amado. Resumindo muito a história. Então, você teria que conseguir fazer isso para você conseguir ser amado por esse pai, nesse caso, né? Então, você tem que conseguir enfrentar para você conseguir ser reconhecido pela sua família como alguém que é corajoso, adulto, maduro e tal. Com isso, além de sentir medo, o que você sente é inadequação, né? Você se sente errado. Além de medroso, errado por sentir medo. Então, minha gente, isso não é um conflito real. Um conflito no sentido do dilema que a gente coloca na autoescrita, um conflito entre necessidades afetivas fundamentais, como é o conflito, por exemplo, entre a necessidade de ser amada e a necessidade de brigar, né? Entre o vínculo com a sua mãe e a vontade de brigar com ela, de matar ela, o seu pai e tal, o que quer que seja. Isso é um dilema real entre necessidades afetivas fundamentais. Esse outro dilema aí que aparece, suposto dilema, é um dilema que está aí no fundo entre a necessidade de fugir e a necessidade de cumprir o seu ideal do eu, que está ligado à necessidade de ser amado. Entendeu? Então, o dilema, no fundo aqui, é entre a necessidade de fugir e a necessidade de ser amado, ser reconhecido e ser amado, sacou? Se você não entender que é este o dilema, você não consegue enfrentar esse problema. Porque você fica, por automatismo, dizendo, eu tenho que, eu não posso, por que eu não consigo? Eu tinha que conseguir. Não, você não tinha que conseguir, você ouviu que você tinha que conseguir. A nossa vida está difícil já, pra caramba, pra muita gente. Se além de ter que experimentar as ameaças, os medos todos que a gente experimenta, a gente se sentir obrigado a enfrentá-las, a vida fica muito pior. Você basicamente duplica o problema. Então, se você tem medo de uma coisa, se você se sente ameaçado por uma situação, qualquer que seja ela, se ela te parece muito assustadora, amedrontadora, o que você pode fazer nessa hora é pedir ajuda. E se você não tem assim, não, é porque minha família vai me julgar e tal, então você tem que achar alguém ou lugares, tipo esse lugar aqui, nos quais essa sua sensação de ameaça não seja uma sensação também de inadequação. Então você tem que buscar lugares para poder pedir ajuda e dizer assim, cara, isso, por mais ridículo que seja, me parece muito ameaçador. E o que você tem que ouvir de volta não é ridículo, nenhuma ameaça é em si ridícula, porque aí você tem alguma chance de se sentir mais seguro, menos inadequado para conseguir enfrentar essa ameaça, sacou? Porque senão você não vai conseguir. Então você precisa de ajuda para conseguir enfrentar as ameaças. E aí decidir que tipo de ameaça você vai querer enfrentar na vida. É óbvio que na vida a gente vai ter que enfrentar ameaças, sabe? Desafios. É claro, o tempo todo, para conseguir qualquer coisa que a gente queira, né? Assim, a gente vai ter que enfrentar desafios. Mas a gente tem que conseguir entender como é que a gente vai fazer isso, em que condição de segurança, né, e de acolhimento que a gente vai fazer isso, saca? Isso é muito importante. Então, reveja aí esse seu dilema, falso dilema, né? Não é entre a necessidade de fugir e de enfrentar, é entre a necessidade de fugir e o gap que isso faz, a distância que isso faz para a sua necessidade de ser amado, né, para o seu ideal do eu. Tá bom? A outra coisa que a gente poderia pensar aqui rapidamente, só para a gente não terminar sem essa, é sobre a necessidade de brigar, né? Quando é que ela surge ao invés da necessidade de fugir, né? Então você vê uma ameaça aí e tal. O exemplo que eu usei na live é um exemplo bem bobo, bem simples assim, né? Para você entender o que é a necessidade de brigar. A gente posso definir a necessidade de brigar, nesse sentido que poderia lembrar ou enfrentar, da seguinte maneira para vocês. É quando algum objeto, alguma pessoa, alguma coisa no mundo se coloca entre você e alguma das suas necessidades, né? Algum objeto da sua necessidade. Então, você quer tal coisa, alguma coisa entrou no meio do caminho.
né, dessa alguma coisa que você precisa, sabe? Qualquer coisa que você precisa. É o banheiro, alguém tá na fila, isso dá vontade de brigar. No trânsito dá vontade de brigar, né? Então é o jeito mais fácil de entender. No caso da necessidade de enfrentar, a gente está falando do ideal do eu, então tem alguma coisa que está atrapalhando a sua necessidade de ser amado. E daí vem a ideia de que você tem que enfrentar, sacou? Então tem algo que está entre você e a sua necessidade de ser amado. E aí você sente uma necessidade de enfrentar. O problema é que nesse caso do ideal do eu, o que está entre você e a sua necessidade de ser amado é você mesmo. Então você quer brigar com você mesmo, você sente raiva de você mesmo, entendeu? Então esse aqui é a encrenca dessa história. Mas o exemplo que eu dei, por exemplo, nessa última live, muito simplesmente é assim. Tem um cachorro bravo na rua, eu estou andando sozinho, vejo o cachorro, eu fujo dele. Reflexo, eu fujo dele. Tem o mesmo cachorro, eu tô andando na rua, tem o mesmo cachorro bravo, só que nessa hora eu tô com o Martim, meu filho, andando de mão dada com ele. Nessa hora eu não posso fugir, porque meu filho não vai conseguir correr e tal, e tal, e tal. O que eu faço? Eu brigo com o cachorro, eu enfrento o cachorro. Então, porque o cachorro virou uma ameaça para a minha necessidade de cuidar, que é uma das outras, né? Então, neste caso, o cachorro entrou no lugar da minha necessidade de cuidar. E aí, o brigar entrou no lugar do fugir. Então, a mesma ameaça, o mesmo objeto, nesse caso, está ameaçando, está colocando em questão, colocando em dúvida, colocando em risco a minha satisfação de uma outra necessidade afetiva fundamental. Nesse caso, cuidar do Martim, cuidar do meu filho, né? Então, tá. Então, aqui é fácil porque aqui eu posso brigar com o objeto, entendeu? Eu posso fazer essa função, né? Porque tem uma triangulação, né? Tem vários objetos colocados no mundo. Aí eu tenho que cuidar dele e tal e tal. Eu consigo entender que é isso que está acontecendo. Então, por exemplo, o ciúme, né? O ciúme também é um pouco mais fácil de entender nesse caso. Você vai ter uma necessidade de brigar com esse objeto que ameaça o seu vínculo, sua necessidade de ser amado, né? Mas tem um outro objeto triangulando com você, entendeu? Então, você vai brigar com aquela pessoa que está ameaçando o seu vínculo, sua necessidade de ser amado com o seu parceiro, sua parceira. Então, triangulou, fica mais fácil de ver. Quando a gente desloca o próprio objeto que atrapalha a coisa, a sua necessidade de ser amado, no caso do ideal do eu, para você mesmo, né? Então, eu tenho que ser adulto, tenho que ser um adulto, que idiota que eu sou, que eu não consigo fazer nada direito, que eu não tenho coragem e tal e tal. O objeto que te ameaça é você mesmo, né? Ameaça o seu não reconhecimento e por aí vai. E aí complica a história. E é isso que você tem que conseguir perceber, com tantas vezes a gente chamaria do superego, né? O ideal do eu e o super-eu, tanto faz no final das contas, ele se torna, o super-eu a gente poderia entender como essa versão assim mais punitiva, talvez, é uma simplificação, tá? Mas ele se volta contra você porque você está brigando com você mesmo, porque você é o próprio objeto que ameaça a sua necessidade de ser amado, entendeu? Não é o outro, no caso do ciúme, né? No caso da triangulação, né? Ou o cachorro com o meu filho, uma triangulação, eu tô vendo esse objeto ali, entendeu? E aí eu vou brigar, né? Então, né? Entendeu? Então você, ao invés de fugir daquela ameaça que você deveria fugir, ou para além de fugir do que você deveria enfrentar, você passa a brigar com você mesmo, porque você é o objeto que dificulta a sua necessidade, a outra necessidade. Me fala aí se deu para entender esse trem que eu tô falando todo. É complexo, talvez um complexo. Depois você assiste de novo o vídeo se quiser. Talvez assiste na velocidade um pouquinho mais lenta, 0,75. Tem no negocinho, nos 3 botãozinhos da baixar a velocidade. Às vezes eu falo assim. Enfim, me fala se deu para entender isso. O importante que você tem que tirar dessa história é conseguir compreender que enfrentar não é uma coisa dada, não é obrigatório, não está dado que todo mundo tem que conseguir enfrentar, todo mundo tem que ser adulto igual. Cada um tem os desafios que tem, as dificuldades que tem, você tem que conseguir reconhecer isso. Isso não pode virar uma condicionalidade, uma condição para você ser amado ou não, sacou? Então é isso que você tem que conseguir perceber. E se você está lidando com pessoas que estão fazendo isso virar uma condição, você tem que conversar com essas pessoas, explicar que isso não faz sentido para elas. Se elas não conseguirem entender, você tem que achar outras pessoas que consigam te ouvir melhor, né? Sacou? A gente se vê no sábado nas lives, vai olhar o percurso do autoescrito, já botei, mas enfim, vai aparecer aqui no final quando eu terminar de falar. E a gente se encontra para conseguir entender essas paradas. Aqui eu fiz um esquema rápido, mas eu acho que dá para conseguir ajudar um pouco. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo no vídeo. Me fala aí se deu para entender. E a gente se vê, se tudo der certo, semana que vem. Tchau!